Vamos lá, irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, meu querido, na segunda carta de João. Segunda carta de João. É uma carta pequena, tem apenas 13 versículos, mas eu creio que ela se presta muito ao tema do nosso encontro de casais. Diz assim a palavra de Deus: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos o que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tenho muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por esse momento, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Eu te peço que o Senhor nos ilumine nessa manhã, para que possamos praticar a tua palavra, viver a tua palavra e vivê-la em espírito e em verdade. Nós te agradecemos pela vida de cada casal aqui, amigos, irmãos, visitantes, e que a bênção do Senhor seja sobre cada família aqui representada. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos vivendo dias tremendamente perigosos e cruéis para a família. Estamos sendo assaltados, estamos sendo vilipendiados com princípios e condutas que contrariam a fé e a ética cristã. Nunca, em nenhum tempo da história, o Evangelho foi tão vilipendiado e envergonhado como tem sido nos nossos dias. A mídia, a cultura e, de repente, todo esse sistema do mundo tem mostrado as suas garras e os seus dentes de forma muito feroz contra o cristianismo. Hoje, irmãos, nós que criamos os nossos filhos, nós tememos do que será o futuro dessa geração. Eu fico imaginando, irmãos, os filhos da Alissa, da minha filha. Pois se hoje a gente se depara com coisas que nos chocam, o que será os filhos dos nossos filhos? O interessante, irmãos, é que isso nos nossos dias tem tomado uma conotação de verdade. Isso porque nos nossos dias, infelizmente, nós herdamos a filosofia do pós-modernismo, que diz que a verdade absoluta não existe. Cada um constrói a sua verdade, crê na sua verdade e vive a sua verdade. E de repente, irmãos, quando construíram esse sistema de pensamento,
eles não poderiam imaginar aonde isso poderia dar. Existe um livro, um clássico de Dostoiévski, que é um clássico assim, maçudo, mas é uma obra esplendorosa, Os Irmãos Karamazov. Dostoiévski escreve que se Deus não existe, então tudo é permitido. E a gente tem visto isso acontecer, irmãos, na nossa sociedade. As coisas que no passado, nas sociedades pagãs, nas culturas pagãs, pré-cristianismo aconteciam, estão voltando a acontecer nos nossos dias. Imagine, querido, que hoje, numa sociedade dita cristã, nós estamos retornando a práticas pré-cristãs. E digo uma coisa para vocês: práticas piores do que as práticas pré-cristãs. E certamente você que tem televisão na sua casa, smartphone na sua mão, você tem sido inundado com essas coisas. Os seus filhos têm sido duramente ensinados nessas coisas, nas escolas, nas internets, nos meios de comunicação. E a minha pergunta é o seguinte: como nós mantemos e preservamos essa verdade no seio das nossas famílias? Essa pequena carta, irmãos, do apóstolo João, foi uma das cartas, das últimas cartas a serem escritas do Novo Testamento. Aqueles que estudam a palavra de Deus, os estudiosos, dizem que o Evangelho de João, as cartas de João e o Apocalipse foram os últimos livros a serem escritos no Novo Testamento. Isso porque naquele tempo, irmãos, o apóstolo João se deparava com um grande mal na igreja. Qual era o mal, pastor? Um sistema de pensamento que se chamava gnosticismo. Pastor, o que era o gnosticismo? O gnosticismo, irmãos, era um sistema de crenças que pegava doutrinas do cristianismo, doutrinas esotéricas do Oriente e a filosofia grega. Se fosse lá em Minas Gerais, eles diziam que era um balaio de gato. Era uma doutrina, irmãos, onde as pessoas entendiam que se elas dominassem a gnose, o conhecimento, elas se autoelevavam acima das outras. E de repente era uma doutrina sincrética, que absorvia elementos de vários ensinos, inclusive, como eu disse, da filosofia grega. E essa doutrina, ela tinha um ponto central. Qual era? O espírito é que é importante. O corpo não presta para nada. E essa doutrina, querido, na época que João escreve essa carta, ela estava tomando corpo, consciência e adeptos na igreja cristã que ora se principiava. Muitos homens de dentro das igrejas abraçaram o gnosticismo e começavam a pregar o gnosticismo, inclusive batendo na porta da casa dos crentes. O proselitismo, irmãos, não é de hoje não, viu? Proselitismo já vem de muito tempo. Então eles se separavam da igreja, montavam o seu próprio sistema e os seus próprios discípulos e começavam a cooptar aqueles que eles conheciam de dentro das igrejas. E a principal doutrina deles era a seguinte: olha, Jesus Cristo não poderia ter vindo em carne. Notem, irmãos, uma coisa interessante. Hoje, a gente às vezes duvida da divindade de Cristo, não é? Tem muitas pessoas que você conhece e falam assim: e Jesus Cristo? Ah, Jesus Cristo foi um mestre muito inteligente. Ah, Jesus Cristo foi um revolucionário. Ah, Jesus Cristo foi um homem que veio fazendo o bem e ele pregava o amor. Em outras palavras, hoje o problema não é a humanidade de Jesus. Hoje o problema é a divindade. Mas nos tempos do apóstolo João era o contrário. O grande problema não era a divindade de Jesus. Eles criam que Jesus
era o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus eterno e bendito. O problema era Jesus Cristo ter vindo em carne e viver e habitar entre nós. Por quê? Por causa do gnosticismo. Jesus Cristo não poderia ao mesmo tempo ser Deus e ter vindo como carne. Por quê? Porque segundo o gnosticismo a carne não presta. Então, irmãos, eles começaram a atacar a doutrina principal da nossa fé, que é a doutrina de Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. A forma como você crê em Jesus determina a sua vida aqui e a sua vida lá na frente. A forma como você vê, crê e compreende a pessoa de Jesus vai determinar a sua vida nessa terra e vai definir a sua vida no porvir. É por isso que o apóstolo João, irmãos, ele escreve o seu evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. O contexto, irmãos, era muito perigoso, sabe por quê? Porque se destrói aquilo que a Bíblia diz a respeito da base da nossa fé, do centro da nossa fé, da pessoa da nossa fé, não nos resta muita coisa. Por isso é que quando Paulo chegou lá em Corinto, numa grande cidade, com muitas escolas filosóficas, ele chega lá no 1 Coríntios capítulo 4 e diz assim: olha, quando eu estive entre vós, eu não falei a vocês com linguagem persuasiva de sabedoria da filosofia. Aliás, eu não quis saber nada disso, a não ser Jesus Cristo e a sua cruz. Isso significa, querido, que a nossa fé permanece em pé ou cai, dependendo daquilo que você compreende da pessoa bendita e gloriosa de Jesus. E João, então, escreve a sua segunda carta também sobre isso. Esses falsos mestres estavam batendo na porta da casa dos crentes. Eles estavam fazendo proselitismo dentro das igrejas, cooptando a mente e o coração dos crentes para que eles pudessem migrar para as mentiras e para as falácias do gnosticismo. Não é muito diferente dos nossos dias, não. A mentira está batendo na sua porta todo dia. O perigo dos princípios e práticas anticristãs estão invadindo, como dizia aquela música do Traje a Rigor, a sua praia. O contexto, irmãos, não é muito diferente dos nossos dias, não. E essa carta nos oferece, irmãos, uma resposta muito bonita para a seguinte pergunta: pastor, como preservar essa verdade em meio a essa enxurrada de mentiras e falácias que estão invadindo todos os dias o nosso casamento, a nossa família e os nossos filhos? Como preservar essa verdade que nos foi entregue de uma vez por todas, como diz a palavra de Deus? Como nós mantermos alertas, irmãos, e preservarmos essa bendita unidade na verdade, para que a gente seja realmente o sal da terra e a luz do mundo? Essa carta, esta pequena carta, nos dá a resposta. Em primeiro lugar, irmãos, veja bem o que diz o verso 1 ao verso 3. Siga comigo, por favor. João se auto-intitula o presbítero, o líder, o ancião da igreja. Senhora eleita, aqui, a maioria dos estudiosos dizem que é a igreja. É uma figura que ele usa para se reportar à igreja. E ele então escreve: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, ou sejam, os crentes que se congregam naquela igreja, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Irmãos, em primeiro lugar, para preservar, para manter a unidade na verdade, é preciso, em primeiro lugar, conhecer a verdade.
Veja que nesses 3 versos, ele usa por 4 vezes a palavra verdade. Veja que a verdade, nos escritos de João, ela tem um significado. O que é a verdade? O que significa a verdade para o apóstolo João? E é ele mesmo quem responde essa pergunta nas suas cartas e nos seus evangelhos. Primeiro, a verdade para João é Jesus Cristo. Ontem o nosso irmão César citou o versículo. O próprio apóstolo João, no capítulo 14 do seu evangelho, a partir do versículo 1 até o versículo 6, Jesus Cristo diz o seguinte: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É preciso, querido, conhecer a verdade, e a verdade para o apóstolo João é uma pessoa, é Jesus Cristo. Há um incidente interessante quando Jesus foi preso. Jesus foi manietado, algemado, já tinha sido alvo de tortura. Ele foi posto diante de Pilatos, e Pilatos interroga Jesus, que não abriu a boca. Mas Jesus diz algo para Pilatos, que o coração de Pilatos fica pesaroso, tanto que Pilatos quis soltar Jesus. Jesus vira para ele e diz assim: olha, aqueles que são da verdade me seguem e me conhecem. Pilatos então fez a Jesus a pergunta filosófica da época. Qual que era? O que é a verdade? Irmãos, nós temos um privilégio tremendo. Nós temos uma bendita esperança. Nós temos uma sublime revelação da palavra de Deus, que infelizmente não foi dada a todos. Nós sabemos o que é a verdade. Quantas pessoas até hoje, meus irmãos, talvez você conhece, que vive em busca da verdade, que vive no seu coração tendo aquele vazio, porque até hoje não conseguiu descobrir a verdade, e nunca descobrirá. Sabe por quê? Porque a verdade, ela não é fruto de uma busca pessoal. A verdade é fruto de uma escolha soberana de Deus. É por isso, irmãos, que nós não temos desculpas. É por isso que Paulo aos Romanos diz que nós somos indesculpáveis. Sabe por quê? Porque carne, sangue, intelecto não podem descobrir por si só a verdade. Jesus estava com seus discípulos em Cesareia de Filipe. Jesus estava com seus discípulos nos contrafortes do Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão. Pastor Luciano esteve lá, quando a gente fez uma caravana para Jerusalém. Que lugar lindo, irmãos. Parece o Éden. A cidade de Cesareia de Filipe, Jesus reuniu seus discípulos e fez uma pergunta a eles: que diz o povo ser? Conhece o texto? O Filho do Homem. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aí diz assim: olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é o Jeremias, mas nem aquele lá não. Outros dizem que o Senhor é João Batista. Em outras palavras, irmãos, ninguém conseguiu detectar quem era a pessoa de Jesus de verdade. Aí de repente Jesus falou assim: olha, mas vamos fazer o seguinte, e vós? Quem dizeis que eu sou? A Bíblia diz que Pedro então se adianta, porque ele é sempre aquele homem voluntarioso, e responde para todos os discípulos: tu és? Qual foi a resposta? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: bem-aventurado é Simão, filho de João, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Sabe o que significa isso, irmãos? Se nós nos debruçarmos sobre o nosso intelecto em busca da verdade, nós nunca conseguiremos alcançá-la. Sabe por quê? Porque a verdade, ela não é buscada pelo seu intelecto, ela é revelada pela graça e misericórdia de Deus. Deus olhou para você, amou você e disse assim: eu vou revelar aos meus filhos a minha verdade. E essa verdade é Jesus de Nazaré. Por isso, queridos, para a gente
manter esses inimigos que querem abocanhar o nosso casamento, os nossos filhos e a nossa família longe, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Ele é a verdade de Deus, Ele é a verdade revelada de Deus a você. É por isso, irmãos, que nós não andamos em busca da verdade. Essa verdade foi revelada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, amém? Nós não andamos mais como Paulo escreve aos Efésios, tateando no escuro, trombando nos móveis. A luz acendeu, e agora nós vemos claramente como o dia. Mas em segundo lugar, irmãos, a verdade para João também é a palavra de Deus. Jesus, em João capítulo 17, ele faz a sua famosa oração sacerdotal. Pastor, por que é uma oração sacerdotal? Porque primeiro, ele ora por ele. Segundo, ele ora pelos seus discípulos. Terceiro, ele ora por você. Não rogo apenas por estes, mas eu rogo por todos aqueles que irão crer na tua palavra. Em outras palavras, querido, Jesus orou por você. E lá no capítulo 17, na oração sacerdotal, no verso 17, ele faz um pedido ao Pai pela sua vida. Ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Veja, querido, que para o apóstolo João, a verdade é a palavra de Deus. A verdade, querido, é a revelação especial de Deus dada aos homens. A verdade, querido, não é um conjunto de filosofia, nem um conjunto de doutrinas. A verdade é a palavra de Deus que nós, com a ajuda do Espírito Santo, tentamos interpretá-la, extraindo dela a verdade que é Jesus Cristo. Portanto, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Para você se ver livre das amarras, de tudo isso aí que a gente está vendo nos nossos dias, que não é preciso eu citá-las, você precisa conhecer a verdade, porque senão você ainda permanecerá na mentira. E a verdade é Jesus Cristo. E hoje, Deus pode revelar Jesus Cristo ao seu coração. E hoje o Espírito Santo pode comunicar a verdade de Jesus na sua vida. E aí sim, a palavra de Deus vai ser lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Irmãos, a palavra de Deus é aquela que norteia os nossos passos. É aquela que orienta a nossa conduta. É aquela que limpa a nossa vida, nossa mente e o nosso coração. É a palavra de Deus, irmãos, que santifica o homem e prepara o homem para toda boa obra. Foi isso que escreveu Paulo a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a edificação, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe o que significa isso, querido? Não existe boa obra sem a palavra de Deus. Não existe esforço humano sem a palavra de Deus que seja provida de significado. É por isso que lá em João capítulo 15, verso 15, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Pastor, mas eu faço tanta coisa. O que significa esse versículo? Sem mim nada podeis fazer. Eu levanto de manhã, eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu sustento a minha família, eu pago a escola dos meus filhos. O que significa sem mim nada podeis fazer? Significa duas coisas. Primeiro, mesmo que você não creia que Jesus Cristo é quem te dá o sustento, você só faz todas essas coisas porque Ele te abençoa. Você só faz essas coisas porque existe um Deus soberano que dá para nós uma graça comum e que nos capacita a fazer todas elas. Mas em segundo lugar, isso significa, irmãos, que tudo que você faz não tem nenhum significado eterno. Tudo vai morrer aqui. E essa é a tragédia do homem moderno. Ele constrói grandes castelos,
para no fim ver que são castelos de areia e não ficar nada que preste. Sem mim nada podeis fazer significa que o único sentido, a única razão por detrás de qualquer ato que você faz não for Jesus Cristo, me perdoe, meu querido, você vive uma vida de ilusão. Você vive uma vida desprovida de significado. Paulo disse que se nós nos atentarmos só nas coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Deus não quer você infeliz. Deus quer você feliz. E o homem só pode ser feliz e realizado quando ele conhece a verdade em Jesus Cristo e na palavra de Deus. Amém, irmãos? Mas em segundo lugar, versículo de número 4 a 6. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Em segundo lugar, irmãos, para preservar a verdade, para manter a unidade na verdade, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a verdade. Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 6, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas em segundo lugar, irmãos, o apóstolo João diz que para a gente manter e preservar essa unidade na verdade, nós devemos andar na verdade. Ele diz que a maior alegria que ele tem é de ter ouvido dizer que alguns dos filhos daquela senhora andam na verdade. Andar na verdade, querido, significa colocar aquilo que você aprendeu em prática. Andar na verdade significa obedecer. É por isso que aí no versículo de número 6, ele diz assim: o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Veja, querido, que andar na verdade, obedecer a palavra de Deus, é na realidade você amar a Deus. João aqui faz uma conexão muito próxima entre obediência e amor. Ele está querendo dizer o seguinte: aquele que diz que ama Jesus, então é aquele que prova o seu amor na obediência. Aquele que diz que conhece a verdade, então deve agora obedecer a verdade. E aquele que obedece à verdade é aquele que prova que ama Jesus de verdade. O interessante, irmãos, que a obediência, ela alegra o coração do Pai. Não tenho maior alegria do que esta, a de ver que os meus filhos andam na verdade. Filho desobediente é um problema, não é? Você já se deparou com alguns deles? Aquele menino que você ensina, e ele desobedece. Filho desobediente, irmão, a palavra de Deus diz que é a tristeza da mãe. Para nós pais, a coisa que dá mais alegria para um pai é ver um filho obediente. Com Deus, irmãos, não é muito diferente. Deus é o nosso Pai. Deus nos ama em Jesus Cristo. E a forma pela qual você prova o seu amor é quando você o obedece. Agora preste atenção numa coisa: você não obedece para ser salvo. Não. Você não obedece a Deus para receber alguma coisa de Deus, como por exemplo a salvação. Não. Isso não é doutrina cristã. Isso é doutrina de algumas seitas e de algumas religiões que não são cristãs. Você não obedece para ser salvo. Você é salvo para a obediência. Isso significa, querido, que quando Cristo entra no seu coração
E quando o Espírito Santo regenera você, a mesma graça que completou essa obra e faz essa obra em você, ela te inclina a você agora obedecer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, ele diz assim: criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou de antemão para que você andasse nessas obras. Portanto, meu querido, a obediência alegra o coração do Pai, sabe por quê? Porque ela é o fruto da ação do Espírito Santo na sua vida. Aquele que foi alcançado pela graça regeneradora de Deus, aquele que abriu seu coração e recebeu Jesus como Senhor, esse agora o Espírito Santo inclina para viver uma vida de obediência. E a obediência agrada o coração de Deus. A obediência traz alegria ao coração do Pai. É a virtude por excelência do cristão. O cristão é reconhecido pela obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O cristão, irmãos, ele não obedece do jeito que os nossos filhos obedecem a gente, não. Eu nasci no interior, uma cidadezinha pequena que se chama Ubá. Alguém já ouviu falar de Ubá? Pelo menos por causa da manga, né? Aquela manguinha famosa, a Mangubá. No terraço da minha casa, a gente brincava de bola com os meus colegas até tarde da noite. E eu me lembro, como se fosse hoje, a minha mãe lá dos fundos gritando: Luciano, manda essa corja embora, manda essa corriola embora e vem tomar banho. Porque aquilo, irmãos, até 7 horas da noite, 8 horas da noite, a gente ferrava fogo lá naquele futebolzinho, lá no terraço lá de casa. E você sabe, né? Mãe chama uma vez, mãe chama 2 vezes, mãe chama 3 vezes. Sabe como é que é, né? Na 4ª vez, você sabe como é que funciona? Na 4ª vez ela vai lá no terraço. O menino miserável, desobediente. E de repente me pegava pela orelha, irmãos, na frente dos meus colegas. Aquilo era o fim. Aquilo me matava. Mas olha, o cristão não obedece dessa forma, não. Você não obedece forçado a Deus. Você é constrangido a obedecer por causa do amor. Você experimenta um amor tão grande na sua vida, que para você obedecer a Deus é uma alegria e um prazer. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, logo não vivemos mais para nós mesmos, mas por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Antes eu era muito desobediente, mas pela graça de Deus, pela atuação do Espírito Santo, Ele me constrange e constrange a você a alegrar o coração do Pai com a sua obediência. É a obediência, irmãos, que atrai as bênçãos de Deus. É a obediência que é a expressão maior do amor que você tem por Cristo. Se você diz que ama a Cristo, obedeça-o. Se você diz que ama Jesus, obedeça a palavra de Deus. Veja o que a palavra de Deus diz com respeito, por exemplo, às funções do marido. Veja o que a palavra de Deus diz, por exemplo, quais são as funções da esposa. Veja o que a palavra de Deus determina para as funções dos filhos. Veja o que a Bíblia diz com respeito aos relacionamentos interpessoais. Veja o que a Bíblia diz, como é que você tem que se comportar no seu trabalho. Veja o que a Bíblia diz, como é que você tem que tratar os seus funcionários. Veja o que a Bíblia diz, como você tem que se relacionar com a sua família. Veja o que a Bíblia diz, como você precisa tratar seu filho. Veja como a Bíblia diz, como você precisa se relacionar com as pessoas de fora. Veja o que a Bíblia diz, como é que você tem que tratar os seus irmãos. Aí, querido, quando você começa a ser constrangido a mudar, você alegra o coração de Deus, e as bênçãos do céu recaem sobre a sua casa, amém?
não existe bênção maior do que a bênção da obediência. Obedeça, mas não obedeça obrigado. O cristão não obedece obrigado, o cristão obedece constrangido, porque o amor de Cristo o conquistou, e agora ele prazerosamente faz o que agrada o coração do Pai. Irmãos, cuidado com a hipocrisia. Pastor, por que o senhor está dizendo de hipocrisia? Porque, irmãos, para manter a unidade na verdade, a gente precisa andar na verdade. Andar na verdade, irmãos, é você professar com as suas mãos a fé que você publica com seus lábios. Existe hoje no meio evangélico um divórcio perigoso entre o que se diz e o que se faz, entre o que se crê e o que se vive, entre o que se proclama e aquilo que se executa, entre aquilo que a gente mostra e aquilo que a gente é. De certa forma, irmãos, a hipocrisia, ela é um problema que ela floresce em duas áreas da vida humana com muita frequência: a religião e a política. A política e a religião são canteiros propícios para a hipocrisia. A política porque é o marketing da imagem, né? O sujeito, para ser eleito candidato, ele tem que contratar um marqueteiro, não é assim? O sujeito tem que forjar uma imagem, ele tem que agradar aos seus eleitores, não é assim? Para angariar os votos. Aí vem a Lava Jato e grava um áudio do sujeito conversando, e você custa acreditar que aquele mesmo sujeito que estava lá na tribuna, na propaganda da televisão, falando aquelas palavras tão bonitas, com aquele linguajar tão purificado, é o mesmo homem que está conversando naquele áudio, usando palavras, irmãos, de baixo calão e tão vis. Mas, irmãos, infelizmente, a política e a religião são terrenos férteis para a hipocrisia. A religião, porque muitas vezes o líder se transveste de algo que ele não é. Muitas vezes ele tem discursos eloquentes e contagiam a plateia, mas está igual o fariseu e o escriba: dizem, mas não fazem, legislam, mas não cumprem, fazem só para serem aplaudidos pelos homens. Aí sabe qual é a palavra de Jesus? Ó escribas e fariseus hipócritas, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Isso foi João Batista. Nós temos que tomar cuidado, sabe por quê, irmãos? Porque a hipocrisia tem um mal inerente nela. Em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que por vossa causa o evangelho é blasfemado nos lábios dos gentios. Você está vendo como é que isso é sério? Você está percebendo a seriedade que é você pertencer a Cristo de palavras, mas não pertencer de atitudes? Você está vendo, querido, que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, denuncia a principal consequência de uma vida que conhece a verdade, mas não vive a verdade. A Bíblia diz que por vossa causa, lê o texto, o nome de Deus é blasfemado pelos de fora. Em outras palavras, irmão, nós somos tropeço para que as pessoas se acheguem a Cristo. Sabe por quê? Porque a nossa vida é uma vida de hipocrisia. A gente fala, mas não vive. A gente quer legislar, mas não cumpre. E aí, querido, a gente vira pedra de tropeço para o reino de Deus. Por isso, meu amado, como diz um teólogo que eu gosto muito, a boa teologia, aquela teologia sadia, a boa doutrina, ela começa na cabeça. César sabe disso. Teologia é construção humana, é pensamento humano, interpretativo das Escrituras. Ela começa na mente, é aqui que a boa teologia encontra guarita para mudar o seu coração. Mas sabe o que ele diz? Que a boa teologia começa na cabeça, mas ela tem que descer para o coração.
Porque senão, irmãos, fica um conhecimento árido, insensível, pessoas vazias, duras, insensíveis, e pode causar um sério problema. Qual é? O saber. Eu conheço muita gente, irmãos, que galgou os degraus do conhecimento, e antes era um homem doce e humilde, mas de repente começou a galgar os degraus do conhecimento e esqueceu que o conhecimento tem que sair daqui e vir para aqui. E aí essas pessoas se tornam soberbas, orgulhosas, arrogantes, e acham que são melhores do que as outras, porque subiram alguns degraus do conhecimento. Guarde o seguinte: o verdadeiro conhecimento de Cristo, ele começa aqui. É pela renovação da vossa mente, é pela mudança no modo de pensar. Porque deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã: você é o que você pensa. Sabia disso? Você é o que você pensa. É por isso que lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra arrependimento na Bíblia não é remorso. Remorso é o que sofreu Judas. Judas, quando traiu Jesus, a Bíblia diz que ele chorou amargamente depois que ele viu o que fez. Lágrima de crocodilo. Que os olhinhos ficam cheios de lágrimas, mas quando abre a boca para te comer. É remorso, irmãos. Judas chorou de remorso. Pastor, qual que é a diferença entre remorso e arrependimento? É um só. Remorso você chora porque você não viu aquilo que você planejou realizado. Remorso você chora porque você batalhou para um negócio e aquilo não realizou, e você ficou frustrado. Arrependimento não. A palavra arrependimento no grego significa metanoia. É uma palavra que, do grego, da junção de duas. Meta significa mudança, nous significa metamorfose, metanoia, mudança de mente, de forma. Você sabe o que significa arrependimento na Bíblia, irmãos? Transformação da mente. Esse foi o choro de Pedro. A Bíblia diz que quando o galo cantou, e Pedro se lembrou das palavras de Jesus lá no pátio de Caifás, a Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Espera aí, pastor, Judas chorou amargamente e Pedro chorou amargamente. Qual a diferença? O choro de Judas é o choro do... Mas o choro de Pedro é o choro do... Judas terminou numa forca, Pedro terminou pastoreando a igreja de Jesus. Aonde você quer terminar, querido? Eu não creio que você quer terminar numa forca. Eu creio que todos nós, queridos, queremos completar a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Portanto, meu querido, cuidado, coloque diante de Deus a sua vida, derrame-se aos pés da cruz, deixa Jesus transformar o seu coração, e olha, não queira impressionar as pessoas com aquilo que você não é. Deus te conhece, Deus sabe quem você é. Não tem problema você abrir o seu coração e escancarar a sua vida para Deus. Sabe por quê? Porque antes que a palavra vier na sua boca, Ele já sabe até o que você vai dizer. Ele conhece o mais profundo do seu coração. Não vale a pena, querido, você se travestir com uma máscara e de repente viver nesse mundo querendo impressionar os homens. Deixa eu te dizer uma coisa: em Jesus Cristo você já conquistou o coração do Pai. Em Jesus Cristo você já é amado de Deus, a despeito das nossas lutas e das nossas imperfeições. Amém? E para terminar, meus amados, a terceira e última coisa que nós precisamos fazer está aí no versículo 7 ao versículo 11. Primeiro, é preciso conhecer a verdade. Segundo, é preciso viver a verdade. Terceiro, é preciso proteger a verdade. É isso que o apóstolo João está dizendo do versículo 7 ao versículo 11. Para a gente manter a unidade na verdade, para a gente manter a verdade de Deus na nossa vida, é preciso proteger a verdade. E aqui, irmãos, estão os 4 inimigos.
Os 4 inimigos dessa verdade. Aqui estão, querido, o que nós precisamos proteger para que essa verdade aconteça e para que ela se mantenha no seio da nossa casa e da nossa família. Primeiro, nós precisamos proteger a verdade da displicência. Olha o que diz o verso 7. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Está vendo o problema aqui? Da doutrina de Jesus, da cristologia da encarnação. Muitos enganadores saem pelo mundo afora, não confessam Jesus vindo em carne. Esse, assim, é o enganador e o anticristo. Está vendo, irmãos, quem que o apóstolo João chama de anticristo aqui? É aquele que não confessa a encarnação de Jesus. É aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus e que veio em carne a esse mundo e morreu numa cruz por amor de nós. Esse é o enganador. E o primeiro perigo, irmãos, que a gente precisa se proteger contra ele, é o perigo da displicência. Pastor, por quê? Porque a displicência, irmãos, ela é o perigo da falta de vigilância. Ela é o perigo, irmãos, da falta de você olhar para fora e ver o que tem adentrado na sua casa. E ver o que de repente os seus filhos estão aprendendo. E ver o que de repente você tem absorvido das coisas desse mundo. Jesus disse que a vigilância é uma virtude por excelência do cristão. Vigiai e orai. E a igreja precisa estar vigilante, irmão. Sabe por quê? Porque muitos enganadores estão aí procurando alguém para tragar. Deixa eu dizer uma coisa, não é só o diabo que está procurando os outros para tragar, não. Os falsos ensinos e tudo isso aí que tem batido a nossa porta tão de perto, tem também buscado você, a nossa família, a ser tragado. Portanto, meu amado, não durma, fica atento, não seja displicente, cuide dos seus filhos, saiba com quem eles saem de casa, viu? Conheçam os colegas dos seus filhos, conheçam as amigas da sua esposa, conheçam os amigos do seu marido, conheçam aqueles que o seu marido anda e com aqueles que a sua esposa anda. Sabe por quê, irmãos? Porque, olha, uma amizade sadia é uma bênção para o nosso coração, mas uma amizade errada leva você para o buraco, viu? É por isso que o apóstolo Paulo lá diz em 2 Timóteo capítulo 3, foge desses. Foge desses. Portanto, meu amado, esse é o primeiro perigo que o apóstolo João nos ensina a gente proteger a nossa família. Fique vigilante. A minha filha tem 21 anos. Ela não sai de casa sem eu conhecer a pessoa que ela está saindo de casa. Definitivamente ela anda e sai com quem eu não conheço. Eu preciso saber quem é o rapaz. E outra coisa, se quiser namorar, ela tem que falar comigo primeiro. Entendeu como é que é? Pastor, mas século 21, não tem problema. Eu nasci nesse século 21. Se eu tivesse nascido no século 18, ia ser a mesma coisa. Por quê? Porque a palavra de Deus é o norte, irmãos. Eu preciso saber. Eu preciso saber com quem anda minha filha. Eu preciso saber o que ela mexe no celular. Entendeu? Eu preciso saber quais sites que ela entra. Eu preciso saber o que ela está aprendendo, irmãos. Eu preciso saber aonde está a minha esposa. Não é que eu sou paranoico, não, irmãos. Por favor. Eu confio na minha Tereza. Minha Tereza é uma doçura. Minha Tereza é uma bênção na minha vida, irmãos. Ai de mim, se não fosse ela. Mas eu preciso saber, irmãos, sabe por quê? Porque tem muitos enganadores asseverando e circulando o povo de Deus, buscando alguém para tragar. E sabe de quem é a responsabilidade? Sua. Esse é o grande perigo, a displicência. O segundo perigo, é preciso proteger a verdade do retrocesso. Olha o verso 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Sabe qual que é a preocupação de João? Tudo aquilo que ele ensinou aos seus crentes, os falsos profetas estavam entrando nas igrejas e eles estavam perdendo tudo que aprenderam. E aí, irmãos, ele exorta: acautelai-vos para não perderdes aquilo que vocês já têm. Sabe qual é o segundo perigo, irmãos? O perigo do retrocesso. Pastor, que perigo é isso? É o perigo de você perder aquilo que já obteve. De repente você já conquistou algo em Cristo Jesus.
De repente Deus já trabalhou no seu coração, revelando a você coisas tão bonitas. De repente Ele já fez uma obra tão grande no seu coração, mas de repente, irmão, você começa a dar vazão para essas coisas que não prestam, e aquilo que você já obteve, você perde. Pastor, tem exemplos na Bíblia de pessoas que perderam as coisas? Puxa, há muitos exemplos. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fica bravo, sabe por quê? Porque ele diz assim: olha, puxa vida, eu sofri dores de parto para gerar vocês, eu ensinei vocês, e agora vem outros que pregam um outro evangelho e vocês abraçam? O próprio Jesus, irmãos, escreve isso à igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o quê? A igreja perdeu o amor, irmãos. Olha que coisa trágica. Olha que tragédia, irmãos, na vida do cristão. Perdeu o amor, perdeu a alegria, perdeu a paz, perdeu a comunhão, perdeu o ministério, perdeu a fidelidade, perdeu o compromisso. Acautelai-vos, para vocês não perderem o que vocês já conquistaram. Esse é o segundo perigo, irmãos, nós temos que prestar atenção. É por isso que Apocalipse sempre termina com a exortação: guarde, para que ninguém roube a tua coroa. Guarde, querido, não perca. Isso é um tesouro muito precioso. Cuidado para você não perder aquilo que você já obteve em Cristo Jesus, amém? Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam para conquistar aquilo que nós já fomos conquistados, amém, irmãos? Terceiro perigo, estou terminando, é o perigo do acréscimo. Olha o verso 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai como filho. Irmãos, olha que coisa interessante. É o perigo do acréscimo, é o perigo, irmãos, de você ir além. É o perigo de você acrescentar alguma coisa à palavra de Deus. É o perigo de você sair da palavra de Deus e de repente começar a abraçar doutrinas que são espúrias à palavra de Deus. É por isso que eu gosto de Deuteronômio 29, porque é um termo assim, é um texto assim que tem norteado, né, um pastor sóbrio. As coisas reveladas de Deus pertencem a, e as ocultas pertencem a Deus, irmãos. Tem gente que quer revelar coisa oculta para você, mas o revelado ele não sabe. E tem gente que está em busca de coisa oculta e aquilo que está revelado o sujeito não quer. Em outras palavras, a palavra de Deus, que é a revelação de Deus para nós, a gente não quer, mas naquelas coisas ocultas que não estão na palavra de Deus, a gente de repente está enchendo os consultórios aí dos profetas, não é? De prontidão para revelar futuro. Cuidado, querido. Sabe qual é o terceiro perigo que João está dizendo para a gente manter a verdade? O perigo de ir além. Vamos ficar na palavra de Deus, amém? Vamos evitar a gente querer descobrir chifre na cabeça de cavalo. Sabe por quê? Cavalo não tem chifre. Vamos tomar cuidado, querido, para a gente não ir além. Pastor, quais são os dois vieses dos nossos dias, dentro dos nossos arraiais cristãos, que estão correndo esse perigo de ir além? Primeiro é o neopentecostalismo, irmãos. O neopentecostalismo, ele corre um perigo muito dramático de ir além. Ir além por quê, pastor? Porque eles dizem coisas que a Bíblia não diz. Porque eles pregam as coisas que a Bíblia não prega. E eles vão além da palavra de Deus e enganam as pessoas que estão sentadas nos seus auditórios com as suas promessas de dinheiro, felicidade e bem-aventurança nesse mundo. Um outro viés, irmãos, que tem negado também e tem ido além é o liberalismo teológico. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Sabe por quê? Porque está cheio de pastor liberal por aí. Pastor, o que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico, eles não vão além, não. Eles descreem de alguns textos das Escrituras e reinterpretam, tendo como base a sociologia. O liberalismo teológico, irmãos, mata uma igreja.
O liberalismo teológico destrói a comunidade dos crentes. Sabe por quê? Porque pega textos da Bíblia e rasga, dizendo que aquilo ali é impossível acontecer, que à luz da sociologia, do racionalismo humano, aquilo era impossível acontecer. Os dois grandes perigos, irmãos, que batem à nossa porta todos os dias: o perigo de acrescentar alguma coisa à Bíblia e o perigo de tirar alguma coisa que a Bíblia diz. Irmão, se a Bíblia diz que Jesus ressuscitou o terceiro dia, que a pedra foi rolada e hoje ele vive e reina para sempre, eu creio na palavra de Deus. Mesmo porque todas as evidências ao contrário não existem. É exatamente o contrário. Se todas as evidências fossem juntas, a única evidência coerente que a gente tinha que ter é que Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, glória a Deus. Amém? E o último perigo, irmãos, é o perigo da condescendência. Se alguém, olha o que diz o verso 10, vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Esse, irmãos, é o quarto perigo que você tem que se proteger e proteger também a verdade. É o perigo da condescendência, é o perigo de ir junto, de conviver com o erro. O apóstolo João está dizendo para os seus crentes: não abram a casa para esse tipo de gente. Não recebam em casa esses falsos profetas que têm entrado nas suas casas para ensinar vocês coisas erradas, para cooptar e enganar você para a fé deles. Agora preste atenção numa coisa, querido. O texto não está dizendo que você não pode fazer um evangelismo de amizade, não é isso. O texto não está dizendo que você não pode receber na sua casa pessoas que não professam a fé cristã, não é isso. Pelo contrário, eu acho que a amizade, a gente ter, assim, amizades com pessoas que não estão na igreja, é uma bênção na medida que o seu testemunho pode fazer uma diferença na vida deles. É uma bênção na medida que você pode utilizar essa amizade para mostrar a essa pessoa a verdade de Jesus Cristo. Não, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que nós, que conhecemos a verdade, não devemos ter comunhão com pessoas que negam essa verdade e que querem enganar você. E que querem de repente arrancar você da igreja para ensinar doutrinas estranhas ao cristianismo. Sabe o que o apóstolo João está dizendo? Não receba essa pessoa em casa. Não tenha comunhão com essa pessoa. Sabe por quê? Porque se ela negar Jesus Cristo, ela não tem o Pai. Porque aquele que não tem o Pai, não tem o Filho. E aquele que não tem o Filho, não tem o Pai. Portanto, querido, pastor Luciano é um homem preocupado e antenado. Sabe por quê? Porque eu quero que as minhas ovelhas ouçam a voz do Espírito Santo. Eu quero, irmãos, que a igreja de Jesus seja uma igreja que preserve a bendita verdade que uma vez foi entregue a nós. Amém? Eu quero que a igreja, irmãos, continue sendo a coluna e o baluarte da verdade, como diz o apóstolo Paulo. Eu quero que a igreja continue a ser, irmãos, aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eu quero, irmãos, que a igreja continue a brilhar no meio de uma sociedade corrupta como luzeiros do mundo. Eu quero, querido, que a gente preserve a palavra de Deus, como Jesus disse em Mateus capítulo 28, lá na grande comissão, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu quero, irmãos, que a igreja continue sendo esse grande bastião, né? Esse grande fundamento da verdade de Deus, e ela não se contamine com essas mentiras aí de fora. Pastor, para a igreja continuar assim, o que eu preciso fazer? Primeiro, você precisa conhecer a verdade. Prossigamos em conhecer a Cristo. É preciso, em primeiro lugar, conhecer a fé que você professa. Segundo, mas conhecer só não basta, é preciso praticar. É preciso andar na verdade, é preciso andar na luz, assim como Jesus é luz. Em último lugar, irmãos, é preciso você botar a boca no trombone. Não fique calado, viu? Não se cale. Proteja a verdade.
Lute pela verdade, contra os inimigos que estão por aí, contra a displicência, contra o retrocesso, contra a condescendência, contra o perigo de você ir além e acrescentar coisas à palavra de Deus. Olha, os enganadores estão aí. E a responsabilidade é nossa, de preservar essa bendita verdade que foi depositada no nosso coração, em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque aprove o Senhor revelar Jesus Cristo em nós. Obrigado porque não foi carne e sangue quem revelou a nós, ou seja, não foi o nosso intelecto, a nossa busca, não foi, ó Deus, a nossa inteligência, mas obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e o Senhor resolveu revelar a tua verdade no coração dos teus filhos. E a minha oração é que nessa manhã, Senhor, o Senhor revele essa verdade também ao coração dos meus amigos, dos meus queridos, que ainda não tiveram contato com essa verdade gloriosa e preciosa de Jesus Cristo. A minha oração, ó Deus, é que o Espírito Santo de Deus possa tocar nos corações e revelar a pessoa, a vida, a obra maravilhosa de Jesus Cristo, porque o Senhor é a verdade. Que o Senhor, fazendo isso, o Senhor abençoe as nossas famílias para que a gente possa viver na verdade, viver na tua luz. Livra-nos, ó Deus, do engano, da escuridão, das trevas, da ignorância. Livra-nos, ó Deus, de sermos assediados e conformados com as mentiras e com as condutas que esse mundo tem tentado entrar portas adentro da nossa casa. Ajuda-nos, ó Deus, a fechar a porta. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos vigilantes. Ajuda-nos, ó Deus, a não perder aquilo que já conquistamos. Ajuda-nos, ó Deus, a não negligenciar a tua palavra, mas ajuda-nos, antes de tudo, a conhecê-la mais e mais e praticá-la mais e mais para a glória do teu santo nome. Abençoa os casais aqui representados, meu Deus. Abençoa os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma família abençoada aos pés do Senhor. Ajuda-nos a proteger a nossa casa de tantos inimigos que nos afligem nos nossos dias. E ajuda-nos a construir uma família, a edificar um lar que glorifique o teu nome, porque assim, ó Deus, seremos bem-aventurados. Muito obrigado por essa manhã, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, pela vida do meu amado e do meu querido visitante. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém.